Nós estamos numa série chamada Não Morda a Isca. E semana passada nós falamos sobre a ofensa, como a ofensa faz parte da nossa caminhada e como nós podemos reconhecê-la, detectá-la e nós podemos trabalhar com isso na nossa vida para que nós não sejamos capturados e enrijecidos, pelo poder que a ofensa pode trazer. E hoje nós vamos falar sobre não morda a isca do esgotamento. Eu não sei quantos de nós já não tomamos decisões precipitadas, algumas decisões que trouxeram consequências muito difíceis, amargas, caras muitas vezes para a nossa vida, por conta de um momento em que nós estávamos cansados, ou cansados fisicamente, ou cansados mentalmente. Quantos de nós já não pensamos em desistir de algo importante, coisas que lutamos para conquistar? Ou quantos de nós já não pensamos em desistir de pessoas importantes, por conta de um momento, uma estação de esgotamento na nossa vida? E uma das armas do inimigo que ele usa é que quando nós estamos cansados e fragilizados, ele acaba se aproximando de uma forma, trazendo consequências, e muitas vezes essas consequências, elas se tornam tão pesadas ao longo da nossa vida, e muitas vezes tão perturbadoras, a ponto de não conseguirmos nos livrar. E nós encontramos a palavra de Deus, que é tão poderosa, tão rica para nós, no texto de Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 8, a palavra diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Esse momento que nós estamos vendo aqui, o povo estava cansado porque estavam andando de um lado para o outro até chegar à terra prometida. E nesse contexto eles haviam saído de um deserto, o deserto de Sim, e como eles estavam muito esgotados, então eles acabam se aproximando desse lugar que se chama Refidim. Essa palavra significa descanso. Todas as vezes que nós estamos cansados e sobrecarregados, Deus sempre vai ter uma parada estratégica para nós. Deus vai preparar alguém, Deus vai preparar uma palavra, Deus vai preparar uma porta para que possa trazer um alívio, ainda que temporário, ainda que não definitivo para aquilo que nós estamos vivendo naquele momento. E foi isso que Deus preparou Refidim, esse lugar de descanso para o povo. A palavra diz que nesse lugar não havia água. O cansaço, a fome, a sede, muitas vezes, é o preço que nós enfrentamos para que nós possamos chegar a um novo lugar na nossa vida. Muitas pessoas são levadas ao extremo. E quando entendem que esse extremo podem gerar nelas um maior avanço, podem gerar nela uma administração maior na sua vida, pode levá-las a um lugar melhor, elas podem crescer com isso, elas avançam. Mas outras pessoas que são levadas ao extremo, muitas vezes não compreendendo, estando esgotadas, elas acabam sofrendo por demais e perdendo muitas coisas na sua vida. Muitas vezes perdendo coisas que são insubstituíveis, coisas que não voltam mais.
Então, quando a gente vê nesse contexto, a gente vê um povo que está atacando o povo de Deus. E ali ele dá um nome a esse povo, eles se chamam Amalequitas. Quem são os Amalequitas? É importante a gente entender a raiz do problema. Esaú e Jacó, que eram filhos de Isaac, e Esaú foi o pai dos Amalequitas. Amaleque era neto de Esaú. Então a gente vê o povo sendo confrontado com alguém que era basicamente parte da sua família, que havia sido parte da sua família. A palavra de Deus nos conta em Gênesis sobre a história de Esaú, diz que Esaú, ele estava cansado. Nós estamos falando que o povo chegou nesse lugar de descanso porque estava cansado. E lá no começo, Esaú também estava cansado. Ele chegou de uma caça, ele estava frustrado e ele queria comer. E nesse momento de cansaço, ele falha. Ele vende algo que não poderia jamais ser vendido. Ele negocia algo que era inegociável. E há uma diferença entre cansaço e estresse. O cansaço você vence descansando. Às vezes as pessoas falam, eu estou tão cansado. É uma questão física às vezes. Você dorme um dia a mais, você descansa um final de semana, você tira umas férias, você viaja e você está novo de novo. Você está saudável para que você possa assimilar as coisas na sua vida. O estresse, então o cansaço você vence descansando. Agora o estresse você vence mudando algo na sua vida. O estresse é algo que já está causando um nível maior de cansaço, de esgotamento na sua vida. E algo precisa ser feito. E algo precisa ser mudado. Às vezes é um comportamento que precisa ser mudado. Às vezes é uma linguagem, é uma mudança de direção. É um negócio que no momento certo você precisa mudar, você precisa atentar. É uma crise no casamento onde você precisa buscar ajuda. É algo que você precisa fazer porque está causando um estresse muito forte, emocional na sua vida, emocional e físico, muitas vezes. E a gente vê Esaú lutando por algo que ele já tinha. Esaú já tinha a aprovação do pai, mas ele queria buscar isso cada vez mais. E ao ficar estressado, ele vende o que era direito dele, o direito de primogenitura, que todo filho mais velho tinha. E ele vende esse direito, então ele fica amargurado pelo seu erro. Ele entra num nível tão grande de esgotamento, de estresse, que a palavra fala que ele fica amargurado. E porque ele perdeu e não soube lidar com a perda, ele começa então a desonrar seus pais, ele começa a ter atitudes cada vez maiores de desonra, de amargura, por não saber lidar com perdas. Nós vamos precisar aprender a lidar com perdas em nossa vida, para que nós possamos caminhar debaixo de um espírito de confiança em Deus. Debaixo que se uma perda aconteceu porque estava ao meu alcance e eu me desorganizei, eu perdi o controle e ela aconteceu. Então como eu posso recomeçar? Como eu posso voltar atrás? Como eu posso renovar isso? Se uma perda acontece porque foge o nosso controle, não dependeu de nós aquela perda, precisamos da mesma forma olhar para Deus e entender que estação nós estamos vivendo e confiar que Deus pode nos liderar mesmo em meio às nossas perdas. Porque alguém que não entende isso, que não tem uma inteligência espiritual, emocional para decidir isso, é alguém que pode se tornar amargurado, como Esaú se tornou. E isso é algo que pode nos tirar do propósito de Deus. E quando as necessidades físicas falam mais alto do que as nossas necessidades espirituais, nós estamos semeando a longo prazo uma vida de frustração, uma vida de infelicidade. Quando nós entendemos e sabemos de coisas que podem nos levar para o precipício e insistimos em continuar naquele lugar, mesmo sabendo que é perigoso, a Bíblia chama isso de prática de pecado. O pecado faz parte da nossa natureza. Então nós pecamos, nós nos arrependemos, nós voltamos ao Senhor, erramos de novo, nós estamos no processo de santificação, a Bíblia fala. Isso vai ser por toda a nossa vida. Agora, a prática de pecado, a velha natureza, o mau caratismo, são coisas que nós não podemos permitir entrar definitivamente em nossa vida. Não pode ser uma constância em nossa vida, porque senão isso pode causar danos profundos sobre nós. E ao se vender espiritualmente, Esaú, barganhando, tomou a forma daquilo que o comprou. A Bíblia fala que nós assumimos a identidade dos ídolos que nós assumimos em nossa vida.
Nós começamos a nos parecer, aquilo começa a fazer parte da nossa vida. E em Gênesis 25, nós não vamos ler, acredito que muitos de nós conhecemos essa passagem, fala que Esaú comeu de um guisado vermelho, enfatiza isso na palavra. Esaú também tinha uma característica vermelha, e suas atitudes foram pautadas em raiva, em amargura por toda a sua vida. Então, por aquilo que o comprou, foi naquilo que ele se tornou. E a Bíblia dá testemunho de Esaú. Nós estamos falando dos amalequitas, quando os amalequitas atacaram o povo de Deus numa estação de cansaço, de fragilidade, de esgotamento. Mas nós estamos buscando a raiz do problema nessa situação. E no Novo Testamento nós encontramos a Bíblia dando testemunho a respeito de Esaú. Em Hebreus, no capítulo 12, do 14 ao 16, diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Então, vai haver uma disposição, uma predisposição em queremos crescer, em entender as coisas como elas são. Não adianta a gente querer inventar a roda, não adianta a gente ficar conjecturando coisas. Existem coisas que são como são, e nós precisamos lidar com elas a partir do prumo do que nós entendemos da palavra de Deus. Isso precisa haver um esforço da nossa parte. Então o desespero não nos adianta no momento do cansaço, do esgotamento. O sofrimento abusivo não nos adianta. Nós vamos precisar entender como as coisas estão caminhando à nossa volta. E diz: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, o que significa que pode acontecer. Pessoas podem se excluir por conta da amargura que pode surgir. Ele continua dizendo como as pessoas podem se excluir. Que nenhuma raiz de amargura brote algo pequeno, algo sutil, e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que de um erro desencadeou muitos outros erros na sua vida. Que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. A amargura e esgotamento arranca você do lugar da graça. A gente não percebe. A gente vai mudando. A gente vai tendo um comportamento diferente. As pessoas até nos avisam, falam pra gente: olha, você está mais áspero. Olha, você está falando de um jeito quando a gente briga que não era mais assim. Você está falando palavras, você está agindo de um jeito, e as pessoas estão nos dando bandeira amarela, mas quando o broto da amargura, do esgotamento, do cansaço foge o nosso olhar, nós não percebemos. E nós não percebemos que nós mudamos. Como não percebemos muitas vezes que melhoramos em algumas coisas, e as pessoas dizem: nossa, uau, como você melhorou, olha a sua aparência, olha, você, né, isso melhorou, isso você, enfim. E nós não percebemos, é mesmo, fala mais, né? Fala mais. Mas da mesma forma, quando nós estamos mudando para coisas que nós não estamos mais percebendo na nossa vida. E ao abrir mão de algo que não poderia ser vendido, ele se tornou uma pessoa amarga. Esaú se tornou uma pessoa amarga. E o Novo Testamento linka a pessoa dele a essa raiz de amargura. Na história nós vemos que o que Esaú se tornou, e depois de séculos que foi os amalequitas, lá na frente nós vemos que o DNA de Esaú foi ativado da pior forma. Porque as coisas espirituais funcionam assim. Da mesma forma, quando nós dizemos: eu e minha casa serviremos ao Senhor, é porque um DNA foi instalado em nós e agora nós temos uma promessa, algo que passa de geração em geração. É a palavra do Senhor que é poderoso para salvar, para limpar, para resgatar, para fazer por nossa geração. Da mesma forma o pecado, da mesma forma algumas coisas que não são trabalhadas, que não são lidadas, e aqui foi o caso de Esaú. Ele não lidou com a amargura, ele não soube trabalhar em tempos de perda, ele não soube lidar com o cansaço e com o esgotamento, e isso trouxe para ele uma amargura tão profunda que passou para os seus descendentes. E os amalequitas se tornaram uma nação. Os amalequitas eram tidos como os povos do deserto, o povo selvagem, o povo assassino. Quando se passavam por aquelas regiões, eles assaltavam as pessoas. Foram assim que eles foram considerados. Amaleque significa o inimigo que nos ataca quando estamos enfraquecidos,
fragilizados. Aproveita o nosso momento de fragilidade para nos atacar. Sabe quando você está sensível nas suas emoções com algo, com a sua autoestima, ou com alguma coisa que você viveu recentemente, e parece que até quem você não conhece está te atacando de alguma forma. O que a pessoa fala, como a pessoa age, parece que é tudo para você. Meu Deus do céu, estão me perseguindo, só pode. Você começa a enxergar as coisas começam a tomar proporções maiores na nossa vida. Os amalequitas não existem mais como povo, mas eles são uma simbologia dos inimigos, das estratégias que nós enfrentamos até o dia de hoje. Irmãos, até chegar no lugar que nós precisamos chegar, nós vamos nos cansar muitas vezes, não vai ser uma vez só. Nós vamos estar esgotados muitas vezes. Nós vamos precisar lidar com isso que acontece à nossa volta, para não permitir com que raízes entrem em nossa vida e nos mudem e nos mutem para algo que nós não somos. E Deus é tão poderoso que Ele sempre nos leva a Refidim. Ele sempre nos leva a um lugar de descanso. Deus sempre tem uma pausa, às vezes, como eu disse, não permanente, mas temporária, para aliviar a dor, para aliviar o cansaço, para dar uma provisão financeira, para te ajudar em algum momento que você não está conseguindo. Deus sempre, sempre, sempre é fiel. Só que quando nós não estamos enxergando isso, quando nós não sabemos enxergar isso, muitas vezes nós entramos num lugar onde nós não poderíamos entrar. E há muita gente mudando a sua essência por causa da amargura. Muita gente que era feliz, que era generoso, que era falador, que era gentil, que era um bom amigo, uma boa amiga, um bom filho, está mudando. Está ficando antipático, está ficando agressivo, está ficando solitário, está mudando, não para melhor, não como vinho. E nós precisamos, irmãos, colocar a mão na consciência e com a nossa inteligência racional, emocional, espiritual, avaliar o que está acontecendo. E dizer, nós estamos passando por um momento sim difícil, é necessário reconhecer, é necessário pedir ajuda, é necessário falar a Deus aquilo que nós precisamos. E aí nós vemos que desde Esaú e Jacó, séculos se passaram. E agora Israel precisava vencer a prova que desqualificou Esaú. Esaú estava cansado e agora Israel estava cansado. Israel estava ali na região dos amalequitas, na região de Esaú. O povo de Deus estava exatamente naquele lugar, vivendo a mesma coisa que Esaú venceu, e eles precisavam vencer aquele ataque. Só seria possível avançar para o próximo nível se eles soubessem identificar um ataque e vencer o ataque. E muitos de nós estamos passando pela mesma prova, outra vez, porque não identificamos e não sabemos como vencer os ataques em nossa vida. Então, como nós saberemos lidar com coisas maiores? Como nós venceremos coisas maiores em nossa vida? A palavra diz que em Refidim não tinha água, embora fosse um lugar de descanso. Então não tinha água para o povo e eles começaram a fazer o quê? A reclamar. Moisés, não tem água aqui, seria melhor a gente ter ficado no Egito, porque que barbaridade é essa, onde já se viu Moisés, porque é assim, né, gente? Quando algo dá errado, a gente sempre vai achar um culpado. Então, se você está na condição de filho, a culpa vai ser de quem? Do pai e da mãe, claro, né? Sempre a culpa é do pai e da mãe. Se você está numa igreja, o problema é de quem? É do líder, da liderança. O problema é de quem? É do pastor. O problema sempre é de alguém, quando alguma coisa não está acontecendo da maneira como nós esperávamos. E o povo, embora estivesse em Refidim, estavam reclamando. Então, Moisés vai para Deus, e aí é o texto que nós estamos lendo ali. Deus diz para ele, você vai subir a um monte, no Monte Horebe, você vai pegar a vara, você vai ferir a rocha e vai sair água. E aqui nós encontramos um paradoxo entre a rocha e o povo de Deus. Entre a rocha que é Jesus. Entre a rocha que quando as coisas não estão funcionando da maneira como deveriam, ou como nós estamos sentindo falta de algo, ou quando nós estamos cansados, desesperados, há um lugar que nós podemos ir. Há um lugar da presença de Deus onde nós podemos ser quem nós somos. Onde nós não precisamos de máscaras, nós não precisamos de mimimi para falar, nós podemos
dar a Deus tudo que está pesando, porque a palavra do Senhor diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te dar alívio, eu vou te dar descanso. Mas quando nós vamos à presença de Deus, dizemos: Deus, eu não estou dando conta, está ruim demais, eu não aguento, a vontade de mandar tudo explodir, mandar tudo para o alto. Deus, esse é o meu coração, veja, e me ajude, pelo amor de Deus. Foi isso que Moisés fez. E exatamente isso que nós vemos nesse texto que nós lemos, do quebrantamento de Moisés e da sua identificação com a cruz, porque dores aprofundam relacionamentos. Não tem nada que faça um crente orar mais do que uma boa luta, uma boa tribulação. Não há nada que faça um pai e uma mãe orar e jejuar mais do que um filho que está metido em encrenca. Ou na adolescência, né? Não há nada que faça uma esposa orar mais do que quando vê seu marido se perdendo. Ou o marido quando vê sua esposa se perdendo. Então, irmãos, a gente percebe que esse lugar do quebrantamento é onde nós encontramos, de fato, essa identificação. E uma dor, ela nos aproxima do relacionamento. Em primeiro lugar, do nosso relacionamento com Deus. Em segundo lugar, do nosso relacionamento com o próximo. Que o próximo é a nossa família. Se você é casado, é sua esposa, é seu marido, são seus filhos. Se você é solteiro, são seus pais ou as pessoas do seu convívio. Deus aperfeiçoa os nossos relacionamentos. Deus enviou água para o povo, conforme eles haviam pedido. Mas Deus também permitiu a guerra. Deus estava passando o povo num teste. A palavra refidim, o lugar do que o povo chegou, se chamava descanso. Mas depois que o povo começou a reclamar, depois que o povo começou a fazer pirraça diante de Deus. Quando você recebe algo de Deus e você faz pirraça com aquilo que Ele te dá, então você vai precisar enfrentar uma batalha. Ah, mas não era assim que eu queria. Mas é muito pouco. Mas eu queria de outra cor, de outro sabor. Quando a gente faz igual criança diante de Deus, a gente vai ser como esse povo aqui. A gente vai precisar passar por uma prova. Para quê? Para Deus fazer a gente sofrer? Não, porque Deus nos ama e Deus está nos aperfeiçoando. Deus está nos melhorando. Para quem? Para nós mesmos. Para quem está à nossa volta. E, obviamente, para aquele grande dia quando nós estivermos com Ele. A imaturidade, ela tem consequências. Ao invés de descansar em Refidim, no lugar de descanso, o povo começou a se rebelar, a reclamar. E é nesse meio da reclamação é que o inimigo chega. É quando a gente está com a guarda baixa. É quando a gente está irritadiço. É quando a gente está encontrando defeitinho em muita coisa, em muita gente. Quando você reclama de uma pessoa, até vai, porque pode ser que aquela pessoa não seja fácil. Mas começou a reclamar de 2, de 3, de 4, na mesma semana, alguma coisa não está bem com você. E o povo começou a fazer isso, eles começaram a reclamar. E nesse momento da murmuração, quando a gente está vivendo aquela trégua que Deus dá de alguma forma, que não é o todo, que não é tudo que a gente gostaria, a gente fica reclamando, dizendo: ai, mas se não acontecer, ai, mas meu Deus do céu, ai, a gente perde a paciência, o domínio próprio. É aí que os amalequitas chegam, porque foi o que aconteceu com aquele povo. E o Amaleque é o tipo de inimigo que toma iniciativa no ataque. Ele vai atacar. Amaleque é provocativo, abusivo e injusto. E normalmente quando a gente está frágil, é assim que a gente se sente. Estão nos provocando, estão nos injustiçando, estão abusando da nossa bondade, estão abusando de quem nós somos. Amaleque é o simbolismo da reclamação e da rebelião. Eles estavam no deserto e havia entre eles divisão, murmuração, imaturidade. E é no deserto que as nossas infantilidades são mostradas. É quando a gente está passando por um momento ruim, difícil, frágil. É que a gente revela muito de quem a gente é. E aquilo que precisa melhorar em nossa vida, aquilo que precisa ser abandonado, deixado para trás outra vez.
E aquela batalha que eles estavam enfrentando naquele dia, ali em Refidim, não havia começado ali. Havia começado há muitos séculos atrás, com Esaú, com a família de Esaú, com a maneira como Esaú se comportou, com os erros, com as perdas, do não saber lidar, do não buscar ajuda, do não ouvir a Deus, do não se sentir perdoado, do se sentir tão fragilizado, vitimizado da vida, de tudo e de todos. Foi ali que começou todo o embaraço da vida de Esaú. E muitas vezes, nós precisamos entender que muitas batalhas que nós estamos enfrentando hoje, elas não começaram hoje. Elas começaram em algum outro momento da nossa vida. Talvez muitas pessoas continuam buscando aceitação na empresa, dos amigos, até mesmo do marido, da esposa, com um fardo tão pesado, porque ainda lidam com a sua identidade, ainda buscam por a sua autoestima. Ainda não reconhece o seu valor, ainda não conseguem sentir o amor de Deus, o amor da sua família, das pessoas que estão à sua volta. Talvez muitas pessoas tenham comportamentos repetitivos, tóxicos ainda, por conta de coisas que você viveu, que você viu, e que sempre te trazem medo, insegurança, te traz transtornos de vários níveis e sentidos. A batalha talvez de cansaço e esgotamento que você está hoje é por uma crise no casamento que você não resolveu lá atrás. Por uma pequena coisa, por um coração que não foi lavado, não foi dito as intenções, as motivações, os acertos que precisavam ser feitos. E hoje um gigante se instalou diante do seu casamento. Talvez muitos estão vivendo conflitos com os filhos, por conta de situações que não foram resolvidas, por diálogos que não foram feitos, por coisas que não foram ditas, ou coisas que foram ditas exageradamente. E hoje, muita coisa está acontecendo e você se sente culpado, fragilizado, e você acha que você não consegue sair dessa situação. E é tão maravilhoso quando a gente olha para o Senhor, a gente olha para a palavra e vê como Deus nos cerca sempre com livramento, como Deus nos cerca com a sua palavra, como Deus nos leva ao lugar onde a gente vai. Volta aqui, alma, ao seu lugar de descanso. Ei, pensa com o cérebro, pensa agora com a razão, faz a conta. Deus continua sendo bom, continua sendo fiel, Ele ainda livra, Ele ainda faz, Ele ainda pode e Ele irá fazer. A nossa fé exerce isso em nós. A nossa fé desperta aquilo que seria impossível ser despertado, dependendo da fase que nós estamos passando. Como nós podemos vencer esse tipo de guerra? Quando nós estamos cansados, quando nós estamos esgotados. Como nós podemos vencer? Como não morder a isca do inimigo, de Amaleque, que vez ou outra se aproxima de nós? Nós lemos ali no texto, disse Moisés: amanhã eu subirei ao monte e a vara de Deus estará em minhas mãos. E o meu conselho para você é: não deixe o lugar aonde você recarrega as suas baterias. Não substitua por coisas que momentaneamente te dão um certo alívio, te desligam da situação. Vá à presença de Deus, esse é o primeiro lugar. Vá à presença de Deus, mantenha-se orando, pegue a palavra todos os dias. Se você não a lê todos os dias, comece a criar um hábito, leia um dia sim, um dia não, 2 não, 1 sim, valendo, até que isso se torne parte de quem você é. Moisés, como líder daquela situação que estava instalada, ele disse: eu vou subir ao monte. Eu vou subir ao monte com a vara de Deus. E esse é o lugar onde nós buscamos, em primeiro lugar, o nosso alívio, o nosso descanso físico, mental, emocional. É na presença de Deus que nós vencemos nossas guerras. Como nós acabamos de declarar, parece que estou cercado, mas eu sou guardado por ti. E saber isso é fácil. Agora, entender isso é só mediante a exposição da presença de Deus. E depois, o texto continua nos dizendo: Moisés não podia suportar por muito tempo o peso dos seus braços. Existem momentos da nossa vida que nós não vamos conseguir passar sozinhos. A gente vai para Deus, a gente ora, a gente jejua, faz muitas coisas, mas nós vamos precisar de pessoas à nossa volta. Nós vamos precisar de amigos de Deus, amigas de Deus.
bons conselheiros. Não o cara do trabalho que não tem princípio, que não tem valor, ou a mulher da academia, que isso e aquilo. Nós precisamos de pessoas de Deus em algumas fases da nossa vida, em algumas situações difíceis da nossa vida. Pessoas com quem nós possamos contar, que vão nos ajudar, nos sustentar. O braço cansado que você levanta decide sua vitória. Não pare de levantar seus braços, ainda que estejam cansados. Continue levantando seus braços. E outra coisa, eu não posso vencer sem fazer com que os outros vençam. Não é uma vitória exclusiva. É uma vitória de vocês, do seu casamento, do casal. É uma vitória da família. É uma vitória dos filhos em comunidade, juntos. É uma comunidade de um time de liderança, de um grupo de crescimento, de um grupo de pastores. Deus nos chamou para nós vencermos juntos algumas batalhas. Para nós estarmos juntos em unidade, porque a rebelião causa raiz de amargura. Porque a rebelião nos faz ser uma ilha, querer nos separar dos irmãos, nos separar da igreja, murmurar contra um, murmurar contra outro, ver defeito em tudo e em todos. Mas o descanso de Deus nos faz confiar e ter a certeza que nós temos pessoas com quem nós podemos contar. Um livro muito famoso nos Estados Unidos, escrito por uma jornalista renomada, diz que ela dá esse relato que as pessoas mais inteligentes que ela conhecia, que ela entrevistou ao longo de toda a sua vida, tomavam as piores decisões da vida porque estavam cansadas. Quando nós estamos cansados, não é momento de decidir nada. Quando nós estamos esgotados, sobrecarregados, não é hora de comprar nada, não é hora de decidir nada. Não tome uma decisão importante ou uma decisão permanente se as suas emoções estiverem fragilizadas, temporariamente. Isso é muito importante. Isso é uma inteligência que o Senhor nos dá para nós entendermos como nós podemos lidar conosco mesmo. E aí nós vemos que Esaú se tornou amargo. Como nós lemos a palavra dizendo, não haja em vós, não haja em você, raiz de amargura, que possa brotar, que possa te perturbar, e depois que ela te perturba, vai causar maus aos outros. E a gente vê no texto que a ousadia de Josué, Moisés subiu ao monte, Josué estava no campo de batalha. A ousadia de Josué veio da confiança, da cobertura que ele tinha em Moisés. Nós temos uma casa, igreja é importante para nós. Igreja é bíblica. Igreja é a nossa arca de Noé. Não é o melhor lugar do mundo, não é o lugar mais perfeito do mundo, mas é o lugar mais seguro do mundo. Ouvir a palavra, ouvir a palavra, ouvir a palavra. É isso que a palavra diz. Você precisa ouvir para que ela possa te lavar, te limpar. E Josué entendia isso. Então, o segredo de Josué foi a sua conexão com Moisés. E o segredo de Moisés foi a sua conexão com Deus. Alguns valores para nós. Você só se torna um bom líder quando você aprende a servir. Não por imposição. Não porque, eu sou líder, eu agora mando nessa parte, nesse departamento aqui da empresa. Não, você vai conquistar as pessoas para que elas possam fazer com maior excelência, porque isso vai gerar um resultado para você, mas vai fazer todo mundo se sentir bem. Você vai ser um bom pai quando você aprende a ser um bom filho. Você vai ter mais autoridade na sua vida e Deus vai poder te entregar mais autoridade quando você aprender a ser submisso. Quando você aprender a se submeter a outras pessoas, quando a gente aprende a se submeter às regras necessárias de como funcionam determinadas coisas, ou na nossa casa, ou na empresa, nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. E quem que determinou a vitória? Porque ele diz que o povo venceu. A vitória foi ganha pelos relacionamentos. Enquanto um estava orando, outro estava guerreando, outros estavam segurando as mãos. Pela unidade, pela concordância. Às vezes nós vamos estar nesse momento para vencer os amalequitas da nossa vida, a raiz de amargura, para que nós vençamos o cansaço, o esgotamento. Nós estamos como Moisés, hora de orar. Hora de orar, hora de bater na rocha, hora de jejuar, hora de declarar. Outros momentos,
nós seremos como Arão e Hur, segurando os braços de alguém que está ali crendo, mas já não tem mais forças. De alguém que crê que Deus pode fazer, mas não está conseguindo. Nós estamos apoiando, nós estamos dizendo vai dar certo, Deus vai fazer, nós estamos juntos, você não está sozinho, nós estamos aqui. Em outros momentos, nós seremos Josué. Não vai dar muito tempo para estar orando, porque nós já fizemos essa parte, porque nós não estamos ali sustentando ninguém naquele momento, mas nós estamos pelejando diretamente contra o inimigo. Nós estamos enfrentando o inimigo olho no olho, e dizendo e declarando, como a palavra do Senhor disse, por um caminho o inimigo vem, por 7 caminhos ele precisa fugir. E a palavra do Senhor também diz que quando o inimigo vem até nós e nós clamamos ao Senhor, porque sempre está envolto o clamar ao Senhor, o invocar o nome do Senhor, o declarar o poderio, a majestade de Jesus sobre a nossa vida. Quando nós fazemos isso, então o Senhor coloca um anzol no nariz e faz o inimigo voltar pelo caminho por onde ele veio. Há um poder espiritual que emana das regiões celestiais para nós, que é pautada na nossa vida do dia a dia, na nossa vida prática, nas nossas ações, nas nossas emoções, na nossa inteligência espiritual, emocional, física, de como estamos cuidando de nós mesmos. E nós declaramos nesse dia, declaramos nessa hora. Talvez você, marido, você é quem vai sustentar a sua esposa nesse momento. Talvez esposas, você é quem vai sustentar seus filhos nesse momento. E quem sabe são os seus filhos, que daqui um pouco estarão sustentando você. Te ajudando, te fortalecendo em coisas que você jamais imaginaria que eles seriam capazes de fazer. E como igreja, quando não temos a nossa família ainda unida, quando ainda não vislumbramos, não conseguimos ver tudo aquilo que vai acontecer, nós nos fortalecemos aqui. Nós somos irmãos em Cristo. Por isso a palavra diz, nós somos irmãos em Cristo. Que esse dia nós possamos olhar para nós, possamos estar em Refidim e dizer, Senhor, Tu és o meu descanso e eu preciso dele agora. Se o seu coração está cansado, esgotado por alguma situação ou alguma crise que você está enfrentando ou você vem enfrentando, que está levando você ao extremo, é hora de parar. E você precisa do Espírito Santo para dizer, suba ao monte, sustente as mãos ou saia a peleja contra o inimigo. Amém? Vamos nos colocar em pé. Abra suas mãos diante do Senhor. Nós estamos na jornada da fé, na jornada da nossa vida. E nós vamos precisar muitas vezes desse lugar de descanso. Nós vamos precisar muitas vezes parar e reavaliar algumas coisas. Assim como semana passada falamos sobre vencer a ofensa, hoje precisamos talvez arrancar raízes de amargura do nosso coração que nos trazem cansaço e esgotamento. Então diga ao Senhor nessa hora, diga ao Senhor essa manhã com todo o seu coração. Diga ao Senhor, eu preciso, Senhor, eu preciso. Se essa palavra não é para você agora, nesse momento, guarde ela no depósito do seu coração. Para que quando o dia da batalha chegar, quando o amalequita tentar te enfraquecer e lutar contra você, você saiba como lutar. Você saiba aonde ir, com quem contar. Espírito Santo, aqui nós estamos em Tua presença. Nós queremos e desejamos ser conduzidos, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina, que nos ajuda, que nos revela quando nós não estamos enxergando, quando nós não estamos percebendo. E nós estamos aqui, Senhor, completa a Tua vontade, a Tua obra em nós, em nosso coração, em nosso homem interior. Pai, talvez algumas pessoas estão extremamente sobrecarregadas e cansadas por uma situação que viveu, por situações que estão enfrentando, aqui ou online. Nós declaramos agora mesmo, Espírito Santo, vem, Senhor, com a Tua voz. Vem, Espírito Santo, nós subimos ao monte com a vara de Deus, agora mesmo, e declaramos
e declaramos a nossa necessidade, Senhor, por água, a nossa necessidade, Senhor, por alívio, a nossa necessidade por resposta, a nossa necessidade, Senhor, de enxergar o amanhã. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, em nome de Jesus. Eu verei a vitória, eu verei a vitória, a batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória, a batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória, a batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória, a batalha pertence ao Senhor. Tudo que vem do inimigo, tu transformas para o bem, transformas para o bem. Ele pode fazer isso agora mesmo. Tudo que vem do inimigo, tu transformas para o bem, transformas para o bem. Tudo que vem do inimigo, tu transformas para o bem, transformas para o bem. Eu verei a vitória, eu verei a vitória, a batalha pertence ao Senhor. Eu verei a vitória, eu verei a vitória, a batalha pertence ao Senhor. Senhor, diante de alguma perda ou de alguma frustração que estejamos enfrentando agora mesmo, o Senhor é poderoso para nos restituir, o Senhor é poderoso para operar algo sobrenatural. E nós oramos, Senhor, não nos deixa nos perder em meio a esse momento. Coloca o nosso coração novamente no lugar da onde ele saiu, do lugar da confiança, do lugar do buscar ao Senhor, do lugar da entrega, do buscar ajuda, do ouvir aqueles que estão à nossa volta, que podem nos ajudar, que contribuem para o nosso crescimento. Senhor, toda a raiz de amargura que está tentando se instalar à nossa volta, usando pessoas, usando situações, tentando nos ferir, nos injustiçar, nos provocar, Senhor. Agora mesmo nós pedimos ao Espírito Santo para que nos revista de uma força maior, para não dar voz ao inimigo. E nós o vencemos pela autoridade do nome de Jesus, na comunhão com a Tua presença, na comunhão com a Tua palavra, e também na força daqueles que podem nos sustentar quando nós nos sentimos mais fragilizados e mais fracos. Pai, eu oro por renovo agora mesmo. A Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Seja renovado agora mesmo, sua mente, sua alma, seu físico sejam renovados pelo poder da palavra de Cristo Jesus, que é sobrenatural, que opera sobre nós, por meio da mensagem do seu nome. Pai, em nome de Jesus, nos fortaleça e nos ajude a guerrear nossas guerras. Nós confiamos em Ti, ouvimos a Tua voz e caminhamos por ela. É a nossa decisão, é o nosso coração nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor. Aleluia. O Senhor é bom.